Oi, mulherada, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Vamos para a nossa segunda aula de parto vaginal. Na primeira aula, a gente falou sobre fisiologia, sobre como o parto funciona. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre complicações do trabalho de parto. Mas antes disso, eu vou relembrar vocês sobre quando ir para o hospital. Eu vou explicar para vocês qual é a função do obstetra no parto, tá bom? Vamos lá, então. Quando que a gente tem que ir para o hospital? Quando que vocês vão sair das suas casinhas e vão procurar o serviço? Quando tiverem basicamente 4 sinais de alerta. Claro que existem outras coisas, mas pensando em parto normal, a gente vai pensar nessas 4 coisas. Contrações regulares. Então, a barriga ficando dura, empurrando o bebê para baixo, de 2 a 3 vezes em 10 minutos. E cada contração deve durar pelo menos 40 segundos, tá bom? Perda de líquido. Então, perda de líquido pela vagina, líquido claro, líquido verde. Ficou na dúvida? Hospital. Sangramento vaginal. Então, secreção sanguinolenta saindo pela vagina. É diferente do sangramento em borra de café e do sangramento rosado, tá? É sangue de verdade, que quando eu falo é sangue tipo menstruação, assim mesmo. Sangramento em borra, sangramento rosadinho, a gente geralmente não se preocupa, tá bom? E a ausência de movimentação fetal para fechar nossas 4 coisinhas para prestar atenção, tá bom? Vamos lá. Qual que é a função do obstetra? Então, qual é a minha função na assistência ao trabalho de parto? A palavra obstetrícia, ela vem da palavra obstare, que em latim significa estar ao lado de. A função do obstetra é estar ao lado da paciente, né? Fazendo o quê? Então, separei 3 coisas aqui. Vigiar. O que a gente vai vigiar? Aquilo que a gente falou lá na outra aula. Batimento do bebê, secreções vaginais, contrações, né? O toque vaginal. Mas a parte mais importante do trabalho de parto é vigiar o batimento do neném. É isso que me dá segurança para progredir no trabalho de parto ou não, para ficar tranquila de que tá tudo bem e que eu não preciso intervir. Segunda função do obstetra que eu listei aqui, apoiar a paciente nas suas decisões, tá? A gente fala muito sobre parto humanizado. Parto humanizado não é parir dentro de uma banheira, parir com doula, parir com massagem, cheirinho, luz apagada. Parto humanizado é respeitar a decisão da paciente. É claro que, como vocês já viram na primeira aula, o surto vem. E na hora que o surto vem, vem também o eu quero desistir, eu quero cesárea, né? Não quero mais. Então, a função do obstetra é apoiar, é lembrar a paciente, lembrar vocês, de tudo que a gente conversou no pré-natal e lembrar que tá tudo bem para progredir o parto, ou não, ou intervir, que aí é a minha terceira função no trabalho de parto. Saber quando intervir, saber quando é importante entrar em ação, tá? E comunicar a paciente disso. Eu acho que essa é a maior dificuldade do obstetra hoje. Saber quando a gente precisa intervir ou não. Porque às vezes, se você olhar para mim no desespero e disser, eu quero cesárea, não quero mais, vou desistir, talvez eu vou ter que repensar. Prestar atenção em você e dizer assim, ok, será que isso é a dor falando ou é a minha paciente? Tá? Para que depois você não se arrependa, tá bom? Então, saber quando intervir é importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre as complicações do trabalho de parto. Assim como a fisiologia, eu dividi em 4 coisas também. Dividi em dilatação, descida, nascimento e dequitação em primeira hora, tá? Dilatação. Quais são as principais complicações da dilatação? Né? Geralmente são atreladas às contrações. A descida, o bebê descer no canal da pelve, ali, descer no canal de parto, geralmente está atrelado à posição, tanto materna quanto fetal. E aí eu vou falando um pouquinho mais de cada uma para vocês, tá bom? Vamos começar então. Complicações relacionadas à dilatação. Para que ocorra a dilatação, a gente já viu na outra aula que o colo é um tubinho, ele vai afinando e dilatando, e a gente precisa de contrações para que isso aconteça. Quantas contrações? Pelo menos 3 a 4 contrações em 10 minutos. E a duração dessas contrações podem variar de 30 a 50 segundos. O que complica? Quando tem falta de contração e quando tem muita contração. Então, quando as contrações são em pequena quantidade ou duração curta, né, 20, 30 segundos aí, talvez elas não sejam fortes o suficiente para desencadear a dilatação do colo do útero, né, o afinamento, o apagamento e a dilatação.
E quando a gente tem muita contração, isso faz mal para o bebê, tá? A gente fala que muita contração é acima de 6. Então, 6 ou mais contrações em 10 minutos fazem com que o bebê não receba oxigênio da forma adequada. Aqui a gente tem uma figurinha, e eu coloquei ela para mostrar para vocês, que as contrações elas precisam ser a contração precisa ser bem distribuída, certo? Então, quando eu falo que a contração é aquela dor que vem do fundo da barriga e empurra o neném para baixo, é porque é essa contração que a gente precisa para fazer dilatar e para fazer o neném descer na pelve, tá? Não adianta contrair um lado do útero ou outro, ou um lado fica duro, outro não. Isso não é uma contração efetiva, tá? Então, a gente precisa de contrações regulares, com duração boa e que a contratilidade do útero, que o útero contraia por inteiro. Não adianta ele contrair só no meio, só de um lado. Isso não vai fazer o parto progredir, não vai fazer com que vocês tenham dilatação progressiva, certo? Quando a gente tem pouca contração, a gente resolve com algumas coisas. Então, alteração da posição da mãe, deambular, caminhar, fazer exercício. Ou com ocitocina, tá? A ocitocina, ela não é uma vilã, ela é uma medicação que a gente usa para ajudar na dilatação, nas contrações, tá bom? Ela não é vilã nesse caso também. Claro que eu colocar ocitocina porque eu tenho pressa ou porque eu quero que o parto seja mais rápido, aí é uma violência obstétrica, tá? Então, existem sim indicações para ocitocina no trabalho de parto, tá bom? Nem sempre esses mitos aí de que tudo é violência obstétrica ou coisa assim, a gente tem que ter um pouquinho de noção disso, tá bom? Vamos lá. Quando tem muita contração, eu também preciso intervir. Quando a contração acontece, o bebê diminui o fluxo de oxigênio da mãe para o bebê, tá? Por conta da contração. Ela vai apertar os vasos sanguíneos do útero e vai diminuir o fluxo de sangue para o bebê. Então, se eu tiver muita contração, o bebê vai ficar sem oxigênio, tá? Então, isso não é legal. Não adianta eu querer que dilate rápido para nascer rápido e colocar o bebezinho de vocês em risco, tá bom? Sobre posições. Então, na falta de contrações, a gente pode alterar a posição materna, caminhar, enfim, fazer exercícios, mas a posição materna e fetal também podem complicar a dilatação. A mãe que fica lá muito tempo deitada, isso pode dificultar, atrasar o trabalho de parto, né? A posição do bebê, eu vou falar um pouquinho mais lá na descida, no próximo slide, mas também pode dificultar a dilatação. Se a cabecinha do bebê não encaixa bem em cima do colo do útero para pressionar ele, não adianta ter contração, tá? A contração pode acontecer, mas se o bebê não tá ali pressionando em cima do colo, não vai acontecer dilatação. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês olharem de posições possíveis dentro do trabalho de parto. Então, ficar de pé e balançar o quadril para frente e para trás, isso é legal, tá? Ajuda a mobilização da pelve, ajuda o neném descer também e a contração potencializar. Ficar de joelho, essa posição é perfeita, tá? Ótima para o nascimento, para a contração, para a dilatação, para o bebê posicionar bem. Agachar também é legal, pode agachar com o parceiro segurando ou agachar sozinha, tá? Sentar de perna aberta durante o trabalho de parto também é legal. Então, eu não gosto muito, e isso talvez é mais fácil de eu explicar para vocês lá no consultório, a gente fazer um exercício, mas quando a gente abre a perna, a gente faz uma rotação do quadril e acaba fechando a pelve. Então, quando a gente deixa a perna numa posição mais neutra, mais como essa figurinha aqui do meio, a gente abre o espaço do quadril para o bebê descer melhor, certo? Agachar apoiando no móvel, né? Fica sentada, enfim, deitar de lado, de barriga para cima. Movimentação e parto, tá? Andam juntos, tá bom? Toda vez que a gente tem um trabalho de parto, vocês vão ouvir de mim, das meninas da enfermagem, da enfermeira, dizendo, vamos movimentar, vamos caminhar, vamos pro chuveiro, vamos sentar, vamos fazer bola, vamos trocar de posição. Para quê? Para ajudar o teu bebê a descer. E é essa a próxima complicação que eu vou falar para vocês. Complicação da descida, tá? Eu sempre falo
que nem tudo num parto depende da mãe ou do obstetra. A criança também precisa fazer a parte dela, tá? Porque eu já falei um pouquinho para vocês lá na primeira aula sobre posições do bebê, tá bom? A posição ideal para o nascimento é essa aqui, ó. Bebê com o queixinho grudado no peito, cabecinha aqui, mãozinha para cima da cabeça, né? Não com a mão na cabeça, isso dificulta, tá? Mas muitas vezes o bebê vai ficar defletido. E aí ele pode ficar assim, vindo de testinha, ou às vezes até vindo com o rosto inteiro, tá? Essa posição e essa posição aqui nascem, mas é no parto mais dificultoso, tá? Essa terceira aqui não nasce, tá? Então, se o bebê encaixar assim, a gente pode fazer manobras com toque vaginal, com spinning babies, que aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ou quem sabe em outra aula pra vocês, tá? Pra posicionar, fazer com que o neném encaixe melhor. Encaixar, que eu digo, não é descer na pelve, mas que ele se posicione de forma adequada para o parto, tá bom? Existe também, essa aqui é uma figurinha de um quadril, né? Então aqui a parte, aqui a bundinha. O bebê geralmente encaixa assim, com a nuca para o ossinho aqui da pelve, aqui da frente, virado com a nuca para a bexiga, vamos pensar assim. Essa é a posição mais fácil para o neném nascer, mas às vezes eles encaixam ao contrário. E aí a cabecinha do bebê ela precisa se moldar de forma diferente. Ao invés de ela moldar para cá, ela precisa moldar para cima. Isso dificulta também a descida. Então, movimentação, tudo aquilo que eu já falei no slide anterior, facilita para o bebê encaixar de forma correta. Uma outra alteração da posição fetal é o assincretismo. Nossa, que nome estranho, né? Mas é quando o bebê, ele deve encaixar na pelve, ele deve descer na pelve, seguindo a curvatura do canal de parto. Curvatura aqui do ossinho que a gente tem aqui atrás nas costas, certo? Então, conforme a contração vai indo, ele vai encaixando de um lado, do outro, vai achando o espacinho dele para descer. Se ele entra desse jeito ou desse jeito aqui, ele dificulta também a passagem, tá? Então, tendem a ser partos mais arrastados, tá? Então, a movimentação fetal, isso tudo a gente consegue perceber no toque, tá bom? É um toque um pouco mais doloroso, porque não é só verificar a dilatação, a gente precisa achar ali os ossinhos da cabeça do bebê bem certinho para ver onde ele tá? Isso não é feito de rotina. A gente geralmente faz um toque para avaliar a variedade de posição, que é isso que eu tô falando para vocês, quando o parto não tá evoluindo como deveria. E aí propor alguns exercícios diferentes para vocês, tá? Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Eu trouxe essas figurinhas para vocês, para falar justamente da descida. Por quê? Porque o canal de parto ele não é um escorregador, tá? Existem muitos músculos aqui, e ligamento, e osso, e intestino, bexiga, aqui canal do cocô, que o bebê precisa desviar, tá? Então, aquilo que eu falei várias vezes, eu vou continuar falando para vocês. É movimento. A gente precisa dar a chance do bebê entrar na pelve da melhor forma possível, tá? Esse aqui é um músculo ilio-psoas, tá? Ele é bem importante. Ele causa dor também durante a gestação, tá? Porque ele que segura a gente de pé, tá? Então, conforme a barriga vai crescendo, o bebê vai pesando e esse músculo, igual a dor do ligamento redondo, que eu vou falar para vocês numa outra aula, é igual a dor do ligamento redondo, tá? Ele vai estendendo, ele vai pesando e vai doendo, tá? Esses aqui são os músculos do assoalho pélvico, então aqui é o músculo do ânus, tá? Essa imagem tá ao contrário agora que eu percebi. Mas aqui, pensem que aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Então, aqui a gente tem o canalzinho de xixi, o canal da vagina e o canal do ânus, tá? Essa imagem tá ao contrário, me perdoem. Então, é por aqui que o bebezinho vai passar. Então, tem toda essa musculatura que ele precisa ir abrindo o caminho também, tá? E aqui, para vocês lembrarem, né? Isso aqui é uma paciente que não tá, uma mulher que não está gestante,
e aqui é uma mulher que está gestante. Então, é uma criança que precisa passar por um lugar apertado. Não é fácil, tá bom? Dá trabalho mesmo. Vamos falar sobre complicações do nascimento, então. O que pode acontecer no nascimento que der errado? Então, além das alterações lá da posição, da falta de contração, tudo isso, muitas vezes quando o bebê estiver para nascer, dilatou tudo, o bebê desceu, às vezes a gente vai precisar ajudar ele a nascer. Tá? A gente chama de estado fetal não tranquilizador, quando o coraçãozinho do bebê começa a me dar sinais de que tem alguma coisa errada. E aí eu preciso ajudar ele a nascer da forma mais rápida possível. Tá? Uma cesárea, eu vou demorar de 20, pelo menos aí, de 15 a 20 minutos para fazer o bebê nascer. Muitas vezes, usando um forceps ou um vácuo, o bebê nasce em até 10 minutos, tá? Forceps não é violência obstétrica. Forceps é um auxílio para tirar o neném. Então, aquilo que vocês escutam, mas o médico teve que puxar meu neném com febre. Às vezes o médico fez fez o que precisava ser feito para salvar a vida daquela criança, tá? Tem como prever a desaceleração e que o bebê vai ter algum problema ali na hora do nascimento? Não, não tem. Tá? Se tivesse, eu chegaria nas pacientes e diria, não, você tá tudo bem, vai ter parto, você não. Não existe como prever isso, tá, meninas? Isso a gente consegue ver lá na hora apenas, tá bom? O vácuo, ele é um aparelhinho que a gente coloca no cucurutinho aqui da criança, faz como se fosse, ele é como se fosse um desentupidor mesmo, ele faz um vácuo, gruda na cabecinha, e a hora que a mãe faz a força, eu consigo ajudar puxando. Ele não tem disponível pelo SUS, tá? Eu tenho meu aparelhinho pessoal, tá? Ele tem um custo, claro, né? No SUS eu não repasso esse custo, o plano também não paga, mas é uma coisa que eu ofereço para as minhas pacientes, tá? E em caso de necessidade, para abreviar o parto, para acelerar o parto, eu vou utilizar, tá? Não é feito anestesia para passar nenhum desses, tá? Até porque se eu precisar fazer uma anestesia, muitas vezes eu faço cesárea daí, né? O tempo do anestesista chegar, posicionar o paciente. Isso aqui, gente, é coisa rápida, tá? Tem que ser resolvido, tá bom? Então, forma mais rápida possível de fazer o bebê nascer, quando é necessário. Uma outra complicação do nascimento é a distócia de ombro. O que é a distócia de ombro? A cabecinha nasce e o ombrinho fica impactado nesse osso aqui de cima, o osso da pelve. Esse ossinho que a gente sente aqui. Sabe aquele ossinho que quando eu vou medir a altura, quando eu pego a treninha para medir a altura da barriga de vocês, eu aperto? É esse ossinho. O ombrinho do bebê fica impactado atrás dele e não sai, tá? Aí a gente precisa fazer algumas manobras, tá? Não adianta puxar a cabeça do bebê. Se eu puxar a cabeça do bebê, o ombrinho não vai vir. Eu preciso rodar esse bebê. Então, existem algumas manobras. A primeira manobra é colocar o quadril, né? Fazer uma flexão de quadril. Colocar o joelho lá próximo do peito de vocês. E fazer uma pressão em cima do ombrinho do neném. Fazer uma pressão para ver se ele roda, tá? Existem outras manobras que a gente tem que colocar o dedo dentro da vagina e rodar manualmente mesmo esse ombrinho. E algumas outras manobras. Também que aí, se eu ficar falando aqui, eu acho que eu só assusto vocês. Isso aqui é uma coisa que não é comum, não é corriqueira, assim. Eu acho que 2023 eu tive uns 5 no máximo, tá? E é uma coisa que tem que ser resolvida rápido. Como eu falei aí no slide anterior do forceps, do vácuo, não tem como prever, tá? Mas se o bebê é grande. Gente, eu já tive distócia de ombro de bebê de 2 quilos. Então, assim, não tem como prever isso, tá? Existem algumas coisas que quando a cabecinha do bebê tá nascendo, a gente já vai prestando atenção para ver se vai ter uma distócia ou não. Mas isso não tem como prever quando o bebê tá todo dentro da barriga, tá? Vamos continuar então. Isso que eu falo, gente, só para deixar claro, não é para assustar vocês, é para que vocês estejam preparadas, para que vocês saibam, tá? Cesárea também complica. Cesárea, às vezes a gente não consegue tirar o neném, enfim, eu vou ter toda a aula de cesárea para explicar para vocês algumas coisas.
Mas isso aqui não é para assustar vocês, isso aqui é para que vocês saibam, para que vocês entendam que pode acontecer. E que se acontecer, vocês vão lembrar de eu falando, opa, também lhes falou isso, eu tenho que colaborar aqui, né? Para que não, vocês não fiquem desesperadas na hora, tá? As complicações relacionadas à dequitação placentária. Eu coloquei aqui, então depois que o bebê nasceu, a placenta tem que sair, como eu já expliquei para vocês. E algumas coisas também podem dar errado na hora da placenta sair. Então a placenta fica presa lá dentro, né? A gente chama de retenção placentária. A gente tem aí de 30 minutos a 1 hora para tirar a placenta. Muitas vezes ela não vem e vai precisar ser anestesiado e tirar manualmente. Tem que colocar a mão lá e tirar a placenta com a mão, tá? Ou às vezes a placenta vem, fica uma membrana ou fica um pedacinho da placenta. Por que que isso é grave? Porque isso sangra. O útero, ele foi feito para que depois que o bebê nasceu, a placenta sair, ele contrair e parar de sangrar, né? Se ele não contrair, a gente chama de atonia uterina, que é essa primeiro tópico que eu coloquei. Quando o útero expele o bebê, expeliu a placenta, ele precisa contrair para fechar os vasinhos sanguíneos dele e evitar que vocês sangrem horrores, né? Para isso que a gente usa lá a ocitocina no pós-parto também, tá? Se ele fica mole, bobão, vocês ficam sangrando, 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 sangrando. E é uma torneirinha aberta que sangra muito e muito rápido. Isso é perigoso, tá? Então, essas são algumas complicações. Além das lesões no trajeto do parto. Pode ter, então, o colo pode rasgar. Eu já expliquei para vocês sobre laceração perineal. Tudo isso pode sangrar. Basicamente, a principal complicação ali depois que o bebê nasce é sangramento, tá? Por isso que a gente presta atenção ali na primeira hora, tá? Geralmente são essas três as principais causas de sangramento. Então, o útero ficar molão lá, ficar bobo, não contrair, e a gente tem que fazer medicação, massagem. A placenta não sair, o útero sangrar bastante, ou a placenta sair e ficar uma membrana lá dentro, ou ficar pedaço da placenta mesmo, tá? E lesão do trajeto, que é aquela lesão, por exemplo, o colo ter rasgado durante o trabalho de parto ou alguma coisa assim, que fica sangrando, tá bom? Isso aqui a gente presta atenção geralmente na primeira hora, tá? Existem causas de sangramento lá depois de horas do parto, são menos comuns, tá? Mas existem, então é bem importante que logo depois do parto, comecei a sangrar em grande quantidade, chama o pessoal da enfermagem, chama o médico, chama o plantão, né? Para que a gente vá avaliar vocês, tá bom? Bem comum também o desmaio, na primeira vez que a gente vai levantar, seja pós-cesárea ou pós-parto. Por quê? Porque perdeu muito sangue, tá? Então, fiquem tranquilas, uma tonturinha, vão devagar, senta na cama, espera, respira, levanta um pouquinho, espera, respira e depois vai caminhar, tá bom? Agora eu separei aqui alguns mitos e dúvidas em relação ao parto, pra gente conversar um pouquinho, tá? Vamos lá então. Algumas coisas que geralmente são questionadas durante as consultas ou que vocês podem pensar. Depilação. Gente, pelo amor de Deus, num trabalho de parto, a última coisa que a equipe tá preocupada é se vocês depilaram ou não, tá? Então, assim, não precisa fazer depilação, não precisa ficar surtada com isso. Ninguém vai dar bola se tiver peludo ou não, ninguém tá nem aí pra isso, tá bom? Combinado? Então, não precisa ficar surtando por causa disso. Enema é um nome bonito para lavagem intestinal. Antigamente não, há uns 10, 15 anos atrás, se fazia lavagem intestinal para toda gestante, para toda grávida em trabalho de parto, tá? Por quê? Porque é comum fazer cocô durante o trabalho de parto, né? O canal do parto, ele vai eliminar tudo que tiver, o bebê, na passagem do canal de parto, ele vai eliminar tudo que tiver na frente. Então, se tiver xixi, ele vai apertar a bexiga de vocês até vocês fazerem xixi. Se tiver cocô, ele vai apertar lá o colo, o reto, até vocês eliminarem aquele cocô. Por quê? Porque ele quer o espaço todo para ele. E justo, né? Vai passar uma criança, vai passar uma cabeça, precisa liberar todo o espaço possível, tá? Mas hoje a gente não faz mais essa lavagem intestinal. Por quê? Primeiro, é desconfortável. Segundo, vocês vão ficar com diarreia no trabalho de parto. Mais desconfortável ainda. E terceiro, porque não existe essa necessidade.
A hora que o bebê for passar, se tiver que fazer cocô, vai fazer cocô, pronto, acabou. Vai limpar o que tem pra limpar ali no canalzinho. Deu, resolveu, tá bom? Jejum. Não se deixe mais paciente em jejum em trabalho de parto, tá? Isso é violência obstétrica. Vocês podem comer o que quiserem, tomar líquido, suco, o que apetecer, né? O que vocês conseguirem. É bem importante, inclusive, que vocês comam, enfim, se hidratem durante o trabalho de parto. Isso é importante para o bebê e para vocês. Por quê? Porque lá na hora de fazer força, quem vai ter que fazer força são vocês, né? Eu sempre digo que não adianta eu respirar por vocês, não adianta eu fazer força por vocês, né? Quem tem que fazer são vocês. Vocês são as únicas pessoas que conseguem botar a criança para fora ali no trabalho de parto, tá bom? Tá, Tamires. E se precisar fazer cesárea? Se precisar fazer cesárea por uma desaceleração, porque o bebê não tá bem, ou por algum outro motivo, o jejum é o de menos. A gente vai estar lá para salvar a vida de vocês. Tá, e se eu quiser fazer uma cesárea eletiva, lá, chegar de manhã cedo e fazer minha cesárea, eu não quero parto. Por que me pedem jejum? Porque durante a cesárea, durante a anestesia, existe risco de fazer broncoaspiração. E tudo que você tem no estômago, você vomitar e esse vômito ir parar lá no pulmão, tá? Então, por isso que o anestesista pede lá 6 a 8 horas de jejum. Mas é diferente de uma cesárea intraparto, de uma cesárea que é feita durante o trabalho de parto, tá? Porque uma cesárea que for feita durante o trabalho de parto, ela tem indicação. Ou eu vou salvar o bebê, ou ela é uma cesárea porque o parto não tá progredindo, e aí também não dá para deixar, né, esperar 8 horas ali. Então, a gente não. O risco de vocês estarem com o buchinho cheio, né? Ele é menor do que o benefício de tirar o neném. Não sei se deu para entender aqui. Então, é mais importante tirar o neném e depois a gente vê, né? Do que esperar 8 horas aí de jejum para diminuir um risco de você vomitar e esse líquido ir pro pulmão, tá? A gente faz medicação, tudo bonitinho e tal. É bem raro ter vômito, esse vômito ir pro pulmão, até porque vocês estão acordadas durante a cesárea, né? Geralmente, então, consegue vomitar. Mas se for uma cesárea eletiva, é um risco a menos pra gente ter, né? Então, vale a pena. Mas no trabalho de parto, não. No trabalho de parto, vocês têm que comer, tomar líquido e fazer tudo que tiverem vontade. Pelvimetria. A pelvimetria, ela é a medida dos ossos da pelve. Então, aqueles ossos que eu mostrei ali antes, realizada durante o toque vaginal. Isso só serve para uma coisa, para indicar cesárea desnecessária. Tá? Eu já vi mulher menor que eu parir bebê de 4 quilos. Então, assim, medir a pelve, saber a distância dos ossos ali, para saber se o neném passa ou não, é besteira. Até porque durante o trabalho de parto, durante a descida do neném, os ossos eles vão se abrindo. O ossinho que a gente tem aqui na bunda, o cóccix, ele vai indo para trás, ele vai abrindo para deixar espaço para o neném passar, tá bom? Então, se alguém tocar você e disser assim, acho que não tem passagem, abre o olho. Algo de errado não está certo, tá bom? Repouso. Então, vocês já viram que eu falei, sei lá quantas vezes aqui já nessas nossas aulas, que parto é movimento. Então, o repouso durante o trabalho de parto, ele pode ser feito? Sim, ele pode ser feito. Eu tô cansada, não quero ficar mais saracoteando aqui, eu quero só deitar e descansar. Tudo bem. Mas ficar em repouso o trabalho de parto inteiro, isso vai dificultar a passagem do bebê, vai dificultar as contrações, como a gente já falou, e vai prolongar o teu trabalho de parto, tá? O mito de 1 cm/hora, de que tem que dilatar 1 cm/hora, eu já acabei falando na primeira aula, e a gente já sabe que isso não é uma regra. Cada corpinho é um corpinho, cada bebê é um bebê, e as respostas do trabalho de parto são diferentes e variam de pessoa para pessoa, tá bom? A episiotomia. A episiotomia é aquele corte que é feito na vagina, ali na vulva, para lateral, com o intuito de abrir a saída, né? A pelve ali, a saída da vagina, para o bebê passar. Antigamente também não, né? Uns, sei lá, 10 anos atrás, ela era feita de rotina, tá? Hoje a episiotomia de rotina, ela é uma violência obstétrica. O que é fazer de rotina? É fazer para todo mundo, tá? Fazer porque eu tô com pressa, eu quero que esse neném nasça rápido. Fazer porque
Eu acho que vai rasgar, não tem como saber se vai rasgar ou não olhando pro períneo, tá? A gente sabe que existem alguns períneos, né, algumas vaginas que elas são mais rígidas e que isso dificulta a passagem do neném, tá? Mas desde que tudo esteja bem, o batimento do bebê esteja bem, a gente pode aguardar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa ideal de episiotomia seja de 10 a 15%, tá? Até 10 a 15%, tá bom? Não vou ser hipócrita e dizer para vocês que eu não faço, porque sim, eu faço. Se precisa fazer, eu vou fazer. O que é precisar para fazer? O coraçãozinho do bebê não tá bem. A mãe não tá empurrando. Então, todo mundo cansado, que eu digo a mãe e o bebê, né? Não eu, né? Eu estar cansado não importa. Importa é a mãe e o bebê. E esse neném precisa nascer rápido. Aí sim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Se precisar cortar, eu vou cortar pra salvar o bebê de vocês, tá? Não vou mentir pra vocês, tá bom? Eu geralmente tento passar o vácuo antes, tá? Ou é uma coisa assim, precisa nascer agora, e aí eu preciso abrir o espaço, porque se você empurrar, eu preciso que o teu períneo não brigue com você e que essa criança nasça, tá bom? Então, geralmente eu tento passar o vácuo primeiro. Tá? Se der falha de vácuo, aí a gente faz o corte, se necessário. Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2023, eu fiz 3 epísios. O ano inteiro. Isso é muito pouco, perto da quantidade de parto que eu acompanhei. Tá? Lembrando que a episiotomia ela é violência obstétrica se for utilizada de rotina. Se for fazer sem uma indicação. Tá bom? E o que é indicação? O bebê precisar nascer rápido, tá bom? O bebê não tá bem ali dentro da barriga, precisa nascer, tá tendo alguma coisa alterada nesse trabalho de parto, nesse expulsivo, e eu preciso fazer ele nascer rápido, tá bom? Ocitocina. Então, também já falei para vocês na primeira aula, né, da ocitocina, que é realizada no pós-parto imediato, tá? Então, são feitas 2 ampolas, tanto na cesárea quanto no parto, a gente faz para contrair o útero e evitar que sangre, né? Mas ela também pode ser utilizada lá naquele caso que eu falei, quando vocês não têm contrações adequadas. Quando a gente não tem contração adequada, a gente vai avaliar a posição do bebê, vai estimular vocês a caminharem, enfim, a mudarem de posição. E se não resolver, aí sim a gente pode colocar o sorinho com ocitocina para aumentar as contrações, tá bom? Limpeza vaginal. Não é feito de rotina, tá, gente? Não precisa limpar quando o neném nascer, não precisa fazer nada, tá bom? O que a gente faz? Só vou limpar se tiver lacerado. Se a vulva ali tiver rasgado, se o períneo tiver rasgado, aí sim, para dar ponto, eu vou limpar. Agora, ficar limpando, cutucando, tal, não. Até porque eu falei aqui também que vai sair cocô, vai sair xixi. O parto, ele não é estéril, gente. O parto, ele é contaminado. E é nessa contaminação que na passagem do neném por ali, ele pega bactérias, enfim, que depois vão melhorar. Passou aqui de moto. Vai melhorar o sistema imune do bebê, tá? Essas bactérias ali do trato vaginal e, enfim, do períneo, elas dificilmente causam infecção no neném, tá bom? Então a gente só vai limpar se precisar dar ponto. Ou, claro, né? Se precisar ver alguma coisa, enfim. Mas, a princípio, não é feito assim limpeza para o neném passar, tá bom? Bolsa rota. Vamos lá. Isso é uma coisa para vocês conversarem também com o pediatra de vocês, tá? Por quê? Existem alguns pediatras que mais de 24 horas de bolsa rota internam o bebê e fazem 7 dias de antibiótico, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa discutir. A bolsa rompeu, nós vamos ficar esperando o trabalho de parto normal? Tá, mas se o neném nascer depois de 24 horas, vocês vão ter que ficar internados 7 dias com o neném. Não sei se isso compensa, tá? Ficar esperando. Eu sei que vocês vão ouvir, ai, não precisa induzir, espera, tudo. Mas a gente tem que ser um pouco mais realista também, né? Sim, a gente pode aguardar o trabalho de parto espontâneo? Pode. Vai começar a fazer antibiótico na mãe 18 horas depois da bolsa rota? Ou se fizer aquele teste do cotonete e vier positivo, tudo bem, tá? A gente vai fazer esse antibiótico.
Mas eu também preciso que vocês conversem com o pediatra sobre isso. Tipo, ok, se a minha bolsa romper, eu posso ficar esperando trabalho de parto? Você vai querer internar meu neném depois, fazer antibiótico? Como é que vai ser, tá? Porque o objetivo é que vocês levem o neném de vocês para casa o mais rápido possível para começar a vida de vocês em casa, né? E não ficar lá 7, 10 dias tendo que ficar internado. Porque a gente não induziu um parto antes ou só por conta de uma bolsa rota mais de 24 horas, tá? Então isso vocês têm que discutir lá. Mas vou falar a minha parte aqui. Bolsa rota é igual hospital, tá? Não, eu não vou deixar vocês em casa esperando a bolsa rota. Por quê? Eu preciso avaliar o líquido, preciso avaliar a cor desse líquido, tá? Se o bebê fez cocô dentro da barriga, se tá tudo bem com o bebê, se tem líquido ou não tem. Preciso avaliar o batimento do neném. Então, rompeu bolsa, perdeu líquido, a minha conduta é hospital, tá? Vocês, como minhas pacientes, eu acredito que vocês devam confiar em mim e, enfim, aceitar isso, tá? Por quê? Porque eu não me sinto confortável, eu não me sinto segura de deixar vocês em casa com bolsa rota. Se eu não consigo avaliar o bem-estar desse bebê, avaliar a cor do líquido, tá? Tudo isso. E também, assim, gente, é isso que eu tava explicando pra vocês pena antes. Tá bom, a bolsa rompeu. Vocês vão ficar esperando em casa. Tá, vai ficar esperando o trabalho de parto em casa. Se não entrar em trabalho de parto, o que a gente vai fazer? Né? Vai induzir, vai ir pra cesárea, o que vocês querem fazer? É isso que eu preciso que vocês pensem também, tá? Discutam com o pediatra e também discutam comigo lá nas consultas para falar assim, não, também se a bolsa romper, a gente vai pro hospital e vamos começar a induzir. Beleza. Não, a gente vai esperar aí de 6 a 12 horas para ver se o trabalho de parto desencadeia e depois a gente vai induzir. E tudo bem, eu aceito se precisar ficar internado com o bebê ou não. Ou, não, meu pediatra falou que vai fazer rastreio, vai fazer exame no bebê e só vai ficar internado fazendo antibiótico se necessário. Aí vocês vão discutir lá com o pediatra, tá bom? Mas para mim, bolsa rota igual avaliação médica igual ao hospital, tá bom? Anatomia é o nome bonito para dizer que a gente rompeu a bolsa, tá? A amniotomia, ela pode ser feita durante o trabalho de parto ou para induzir parto. Eu, Tamires, não gosto de romper bolsa em trabalho de parto. Por quê? Lembra que eu falei lá na outra aula que o bebê precisa rodar, encaixar, descer, que não é um escorregador? Então, pensem comigo. É mais fácil a gente encaixar, o bebê rodar quando ele está envolto no líquido, né? Pensem comigo. Ou quando ele tá mais no seco, assim, né? Não existe parto seco, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Então, é muito mais fácil ele rodar, ele se mexer quando ele tá dentro do líquido. Então, eu acho, né, na minha prática, que romper bolsa não deve ser feito de rotina, tá? Até porque também é violência obstétrica, assim como a episiotomia, assim como a ocitocina de rotina. Romper bolsa de rotina é uma violência obstétrica. Tudo que é intervenção precisa ter indicação, tá? Então, se eu precisar romper bolsa, é porque ou o parto não tá andando, eu nem falei lá quando a gente falou de contrações, né, que romper bolsa é um jeito de aumentar as contrações. Por quê? Deixa eu falar aqui. E porque eu acho que não é o melhor jeito. Eu prefiro colocar uma ocitocina na veia do que romper uma bolsa. E outra coisa, quando o bebê tá alto na pelve, quando o bebê tá flutuando, se eu romper bolsa, existe risco de vir cordão, de fazer prolapso. E aí, assim, é uma intercorrência grave que tem que ser levada para cesárea urgente, tudo, tá? Então, vamos deixar para romper bolsa só se necessário, tá? Só lá se o parto não estiver progredindo, se estiver lá com 7, 6 centímetros, tá? Você pode questionar, se não for eu que for acompanhar vocês no trabalho de parto, você pode questionar o colega, dizer, tá, mas por quê? Ah, não, para aumentar as contrações. Ah, então tá bom, tudo bem. Ah, mas não tem. O bebê tá baixo? Sim, o bebê tá baixo. Tá, então vamos lá, tá? Aí tudo bem, tá? Mas essa é uma conduta minha. Se vocês não forem assistidas por mim, vocês podem questionar também tudo isso que eu tô falando pro colega lá, tá? Mecônio. Deixa eu tomar um gole d'água. O que é o mecônio? O mecônio é quando o bebê fez cocô dentro da barriga. Meu Deus, que perigo. Não, calma, calma. Não é tão perigoso assim, tá? Existem dois tipos de mecônio.
um mecônio fisiológico, que é aquele mecônio, aquele cocôzinho que o bebê faz dentro da barriga, quando o intestino já tá pronto. Então, lá, entre 40 semanas, por aí, é mais comum a gente ver. O intestino do bebê tá começando a funcionar e ele solta um cocôzinho lá dentro. Geralmente é um mecônio fluido, então tem líquido e tudo, tal. E não está relacionado com sofrimento fetal ou com alguma outra coisa, tá? E existe o mecônio patológico, que é aquele mecônio mais grosso, mais espesso, que acontece durante o trabalho de parto. Por exemplo, a bolsa de vocês rompeu em casa e saiu um líquido verdinho. Então, verdinho claro, tinha bastante líquido, não precisa se preocupar. Agora não, é um verdão assim, tipo sopa de ervilha mesmo. Opa, peraí, que isso aí tem um risco maior. Por quê? Qual que é o nosso medo com o bebê ter feito cocô dentro da barriga? Nosso medo é dele engolir esse cocô ou ir lá pro pulmão dele. Fazer o que a gente chama de síndrome de aspiração meconial, tá? É uma intercorrência grave, faz como se fosse uma pneumonia. Não é bem uma pneumonia, mas para vocês entenderem. Uma pneumonia grave no neném, tá? Então, quando tem esse cocô mais espesso, mais grosso dentro da barriga, é mais fácil o bebê engolir, tá? O bebê engole o líquido da barriga de vocês o tempo inteiro, tá? Durante toda a gestação, ele engole o líquido, tá? O problema do mecônio é quando ele é engolido e ele vai pro pulmão. Pro bebê, para esse líquido ir pro pulmão do bebê, existem algumas coisas, tá? Primeiro, o bebê precisa estar em sofrimento, o bebê precisa diminuir o oxigênio dele. Por isso que ouvir o batimento do neném durante o trabalho de parto é tão importante. Se a gente percebe alterações e tem mecônio, é indicação de cesárea, tá? Algumas outras coisas, então, vamos lá. O bebê passou a gestação inteira, ele toma o líquido vai lá pro estômago dele, vai ser absorvido e ele vai fazer xixi. E ele continua. Sim, ele toma o próprio xixi? Sim, toma o próprio xixi. Durante o trabalho de parto, na passagem pelo canal de parto, a contração e o próprio canal fazem com que o bebê vai sendo apertado. E aí o líquido que ele tem normalmente no pulmão, troquinho de líquido, ele vai sendo jogado para fora, tá? Então o trabalho de parto ajuda a eliminar o líquido que tem na via aérea, né, no pulmão do neném, tá bom? Que é um líquido normal, tá? Quando a gente faz cesárea, esse líquido ele não vai sair sozinho. Então vocês vão ver muitas vezes que lá a pediatra vai fazer uma aspiração, tá bom? Ou o próprio bebê, na hora de chorar, tal, ele vai ficar lá babando e vai jogando esse líquido para fora. Tá? O risco é quando esse líquido é um mecônio, tá? Quando é o cocôzinho. Por quê? Esse cocô vai lá dentro do pulmão do bebê e vai fazer uma inflamação, uma irritação. E aí o bebê tem dificuldade de respirar, tá? Ele faz essa inflamação e o bebê não consegue respirar direito. Existe uma outra coisa que também faz quando tem esse líquido que tá normalmente dentro do pulmão do bebê, que é pouquinho, quando o bebê é prematuro, tá? Quando o bebê é prematuro e ele nasce, ele não consegue botar tudo isso para fora. Seja de cesárea, seja de parto, muitas vezes ele não consegue. E aí fica um pouquinho lá, daí o bebê começa a gemer, precisa de oxigênio, enfim. E muitas vezes o bebê só não consegue botar esse líquido para fora mesmo. Sempre brinco que a gente não nasce muito esperto, tá? Demora um pouco pra gente pegar no tranco, tá? Então, meninas, eu acho que era isso por hoje, por essa aula. Eu sei que foi bastante informação, às vezes também eu falo um pouco confuso, tá? Então assistam e me procurem pra gente tirar dúvidas, tá? Se ficou alguma coisa confusa na aula, me escrevam de pó, Tamiris, acho melhor falar melhor disso, que aí eu regravo a aula ou alguma coisa assim, tá bom? Beijo, meninas, até a próxima, se cuidem.